Fala aí, pessoal, beleza? Vamos continuar nossa matéria de fisiologia, né? Fisiologia 1, relacionada à fisiologia do sistema cardiovascular. Lembra que eu passei para vocês um trabalho relacionado sobre forças de Starling? E é sobre ela que nós vamos começar a falar hoje, é sobre ela que nós vamos começar a nossa aula de hoje, ok? Então, pelo que vocês fizeram já do trabalho, já devem ter lido alguma coisa, né? E hoje nós vamos alinhar os nossos pensamentos, as nossas ideias. Forças de Starling nada mais é do que aquelas forças que mantêm os nossos líquidos, né? Que mantêm o líquido dentro do vaso sanguíneo, certo? É o que mantém esse líquido dentro do vaso sanguíneo que vai determinar se ele vai sair ou não. No caso, as forças de Starling são 4 forças, ok? Então já comecem a anotar aí. Forças de Starling são 4 forças, que nós chamamos de força ou de pressão, no caso, pressão hidrostática do capilar e pressão oncótica, tá? Ou pressão coloidosmótica também do capilar. Então, ok. Forças de Starling são 4 forças. Falamos 2 delas até agora, então já vão anotando aí. Pressão hidrostática do capilar e pressão coloidosmótica do capilar. Ok? Que capilar que é esse? Capilar sanguíneo que nós já havíamos comentado lá atrás, no começo dessa aula de fisiologia cardiovascular. E temos outras 2 forças também, que é pressão hidrostática intersticial e a pressão coloidosmótica intersticial. Então, pronto, temos 4 forças. 2 pressões hidrostáticas, uma do capilar e uma do interstício, e 2 pressões coloidosmóticas, uma do capilar e uma do interstício, tá? Já adiantando, essa pressão coloidosmótica ou pressão oncótica, ela é dada pela concentração de proteínas plasmáticas, ok? Então, isso é dado pela concentração de proteínas plasmáticas, beleza? Vamos ver algumas ilustrações para facilitar para a gente. Então, está aqui, né, aquilo que nós conversamos já no nosso primeiro slide. Essas forças de Starling é o que determinar para que sentido o líquido vai se mover. Lembra que eu falei que temos 4 pressões, né? Pressão hidrostática do capilar sanguíneo e a pressão coloidosmótica ou oncótica do capilar sanguíneo. Uma pressão hidrostática do líquido intersticial e uma pressão coloidosmótica do líquido intersticial também. Então, vamos imaginar da seguinte maneira. Aqui nós temos o espaço intersticial, certo? Tudo isso daqui é meu espaço intersticial. E, logicamente, o que vocês conseguem visualizar aqui é um capilar sanguíneo, né? E aqui, então, meu leito intravascular. Olhem só. E essas forças, o que elas vão fazer? A pressão hidrostática do capilar, ela empurra o líquido de dentro para fora do nosso capilar sanguíneo. E a pressão hidrostática do interstício, ela faz o contrário. Ela empurra meu líquido do espaço intersticial para dentro do meu vaso sanguíneo. Então, são pressões que são opostas. Beleza. Quando a gente fala de pressão coloidosmótica, ela está fazendo o contrário, ela está puxando o líquido de um local de menor para um líquido para um local de maior concentração. Então, quando eu falo em pressão coloidosmótica, lembra que ela é dada pela concentração de proteínas plasmáticas? Essas proteínas, elas estão circulando onde? Estão circulando dentro do meu vaso sanguíneo. O próprio nome já diz, né? Pressão, proteínas plasmáticas. Então, vamos pensar da seguinte maneira, ó. Esses pontinhos azuis que eu estou fazendo aqui dentro do meu vaso sanguíneo, nada mais é do que as nossas proteínas plasmáticas, ok? Eu tenho presença de proteína no espaço intersticial? Tenho também, só que, logicamente, uma concentração muito menor de proteínas. Agora, o líquido ele vai de um local de menor concentração para um local de maior concentração dessas proteínas. Então, notem que no espaço intersticial eu tenho poucas proteínas. Já no meu espaço intravascular, eu tenho um monte de proteína. Consequentemente, o líquido é deslocado de um local de menor para um local de
maior concentração. Então, notem o seguinte, eu tenho dentro do capilar uma força que empurra esse líquido para fora e uma força que segura esse líquido dentro do vaso sanguíneo. No espaço intersticial, eu tenho uma força que empurra esse líquido para dentro do meu vaso e uma força que segura esse líquido fora do meu vaso. Logicamente, quando nós falamos em pressão hidrostática do meu capilar, ela é muito maior quando comparada à pressão hidrostática do meu espaço intersticial, ok? Então, quando nós falamos de forças de Starling, nós estamos falando dessas 4 forças: pressão hidrostática do capilar, pressão hidrostática do meu espaço intersticial. Lembrando que a do capilar é muito maior do que a do espaço intersticial. E estou falando também de pressão oncótica ou coloidosmótica, do meu plasma e do meu líquido intersticial. Lembrando que as proteínas, elas estão normalmente onde? Dentro do meu espaço intravascular, ok? Então, é isso que determinará, para onde que o líquido irá se mover. Lógico, de onde que estão vindo essas proteínas do meu plasma sanguíneo? Vem da alimentação, vem do fígado que promove a sua síntese. Então, se eu tiver qualquer deficiência proteica, uma situação de hipoproteinemia, o que que acontece? Diminui essa pressão chamada de pressão coloidosmótica do plasma. Consequentemente, eu tenho essa força diminuída e o meu líquido tende a extravasar para o espaço intersticial, ok? Então, são situações onde isso pode acontecer e eu quero que vocês já comecem a raciocinar sobre isso, certo? Mas essas são as nossas forças de Starling. Nesse outro desenho, a gente consegue ver basicamente a mesma coisa, né? Só de uma forma um pouquinho diferente. Então, vamos começar aqui por essa legendinha, né? Ó, as bolinhas amarelas são as nossas proteínas e os pontinhos azuis são correspondente à água, né? Olha só, isso daqui é o meu leito intravascular. Essas daqui são as minhas células endoteliais, certo? Minhas células endoteliais do meu capilar sanguíneo. E aqui, ó, os locais onde ocorrem trocas entre o meio intra e o meio extravascular, certo? Vamos compreender o seguinte. Eu tenho uma maior quantidade de água, essas bolinhas azuis, dentro do vaso sanguíneo. Eu tenho uma menor quantidade de água fora do meu vaso sanguíneo, né? Nesse espaço chamado de espaço intersticial, ok? Olha só, proteínas, bolinhas amarelas, né? Eu tenho pouquíssima quantidade de proteína no meu espaço intersticial. Elas devem estar presentes onde? Presentes dentro do meu leito vascular. Então, consequentemente, eu tenho uma maior concentração de proteína dentro do vaso sanguíneo que está segurando este líquido dentro do meu vaso sanguíneo. Eu tenho uma maior quantidade de líquido aqui que está empurrando este líquido para fora do meu vaso sanguíneo, ok? Então, isso é o que nós conversamos lá no slide passado, que é o que nós chamamos de forças de Starling, beleza? E aqui só ilustrando os nossos capilares sanguíneos, né? Que é composto apenas por uma única camada de células, tá? E olha só as junções endoteliais, é o espaço onde vai ocorrer as trocas, né? Entre o meio intra e o meio extravascular, que a gente consegue observar exatamente nessa imagem, né? Ó. Então, aqui uma célula endotelial, aqui outra célula endotelial e aqui o espaço entre estas células por onde ocorre a passagem de líquido do meio intra para o meio extravascular ou até a passagem de células também, como está sendo mostrado aqui, no caso a passagem de uma hemácia. Então falamos do sistema arterial já nas nossas aulas passadas, falamos agora, ou relembramos né, também o nosso sistema de capilar sanguíneo e só relembrando também, ou só abordando algumas situações com relação às veias, né? As veias, elas possuem válvulas também, né? É o que está sendo mostrado aqui. Imagine que o sangue tem que voltar por esse trajeto até o coração, né? Localizado lá no tórax. Quem está empurrando esse sangue é o próprio coração, que está empurrando o sistema arterial e agora isso é empurrado também, né?
Só que essas veias possuem válvulas, tá? Para evitar que o sangue suba e o sangue retorne, fique armazenado nas regiões mais inferiores, né? E aqui no caso, só ilustrando a região da panturrilha, né, onde nós temos o tríceps sural, ou gastrocnêmio sóleo, né, dois gastrocnêmios e um sóleo. O que que eles fazem? Durante o momento de contração muscular, eles comprimem essas veias e empurram esse sangue para cima, né? Então, eles funcionam também como uma certa bomba, digamos assim. Quando essas veias elas ficam frágeis e ficam dilatadas, essas válvulas não conseguem mais ficar fechadas, né? E aí o sangue começa a acumular em regiões mais inferiores, dando aquela característica, né, de varizes, né? Onde os vasos venosos estão todos dilatados, cheios de sangue. Tá? Provavelmente você já deve ter visto isso em alguém, alguma pessoa de mais idade. E aí chegamos no ciclo cardíaco, né, pessoal? Para nós entendermos o que é esse ciclo cardíaco. Então está aqui uma definiçãozinha, ó. Eventos que ocorrem desde o início de um batimento até o batimento seguinte. Então é tudo que vai acontecer do momento que o coração começar a contrair até a próxima contração, certo? Tudo isso é o que nós chamamos de ciclo cardíaco. E no final, nós vamos colocar um diagrama que vai resumir todo este ciclo cardíaco. Mas, para facilitar este diagrama, tem uma aula de YouTube também, que eu vou colocar o link para vocês acessarem, tá? Que é um complemento da nossa aula, ok? Já assisti, ela está de acordo com aquilo que nós estamos trabalhando. Beleza, pessoal? Então, olha só. Qual que é a composição, como eu falei, desde o início de um batimento até o batimento seguinte? Então, qual que é a composição? Ela é composta por um momento chamado de diástole, que corresponde à maior parte desse ciclo cardíaco, e um momento de sístole, tá? Que é a menor parte desse ciclo cardíaco. Então, quando eu estou falando em diástole, eu estou falando em relaxamento, certo? E quando eu estou falando em sístole, eu estou falando em contração. Mas relaxamento e contração de quem? Dos ventrículos, ok? Lógico, meu átrio também tem um momento de contração e um momento de relaxamento. Isso é verdade. Só que quando nós falarmos de diástole, nós estamos falando do relaxamento dos ventrículos. E quando estou falando em sístole, eu estou falando em contração dos ventrículos, ok? Se eu quiser me referir à contração atrial, eu vou falar em sístole atrial. Então, onde que começa o meu ciclo cardíaco, né? Nós trabalhamos isso já nas aulas passadas. Naquele marca-passo verdadeiro, no nosso nó sinusal ou nó sinoatrial. Lembra aquele que gera todo o potencial de ação que vai caminhar para as nossas fibras cardíacas, né? Então, ele começa lá, é propagado por aqueles ramos internodais, nó do átrio ventricular, feixes de His, fibras de Purkinje, né? Nós conversamos isso e que isso nós podemos medir este potencial de ação externamente através do eletrocardiograma, né? Como nós já havíamos conversado. Se tiverem alguma dúvida, é só me perguntarem ou relembrarem as nossas aulas passadas. Então, isso é o nosso ciclo cardíaco, beleza, pessoal? Então, tá aqui, né? As fases do ciclo cardíaco. Na verdade, são 7 fases, o que nós chamamos de sístole atrial, contração isovolumétrica, ejeção ventricular rápida, ejeção ventricular lenta, relaxamento isovolumétrico, enchimento ventricular rápido e enchimento ventricular lento, ok? Notem que nós estamos conversando sobre ventrículo, não é isso? E só aqui nós temos uma sístole chamada de sístole atrial, mas ela está aqui por quê? Porque o início do nosso eletrocardiograma é pela despolarização dos átrios, tá? Por isso que a sístole atrial está aqui em cima, ok? Bom, vamos alinhar algumas ideias aqui. Quando nós falamos de iso, nós estamos falando de igual, ok? Quando eu falo de isovolumétrica, eu estou falando de volume igual. Então, novamente, iso significa igual, volumétrico, volume, não é isso? Então,
o volume dentro da minha câmara cardíaca não se modifica. Olha só, vamos explicar aqui de uma maneira mais simples e depois nós temos a descrição sobre cada uma dessas partes da fase do ciclo cardíaco. Quando eu estou falando em contração isovolumétrica, estamos falando da contração do ventrículo. É o início do potencial de ação. Quando o meu ventrículo começa a contrair, começa a aumentar a pressão dentro dele. Só que essa pressão ainda não é o suficiente para abrir as minhas válvulas e o meu volume se modificar. Lembra que quando o ventrículo começa, ou quando o ventrículo está contraído, as válvulas atrioventriculares estão fechadas e as semilunares elas vão se abrir. Só que nessa contração isovolumétrica, o ventrículo começa a contrair, só que ainda não foi suficiente para abrir as minhas válvulas semilunares. Então, as válvulas semilunares ainda estão fechadas e as minhas válvulas atrioventriculares também estão fechadas. Consequentemente, o volume de sangue dentro dessa câmara ventricular se mantém o mesmo. Por isso que é chamada de contração isovolumétrica. Logo depois da contração isovolumétrica, então começou a despolarizar esses ventrículos, né? Começou a aumentar a pressão lá dentro. Daqui a pouquinho, lembra do potencial de ação? A contração dessa musculatura rápida e vigorosa, esse ventrículo ele contrai. A hora que ele contrai, todo aquele sangue que está contido na sua câmara ventricular vai ser ejetado. Esse sangue vai passar pelas nossas válvulas semilunares, ou seja, vai para o tronco pulmonar e vai para a nossa aorta. Né? Então, contraiu, todo esse sangue foi ejetado. Logo depois disso, então, aqui começou despolarização ventricular, aqui ele despolarizou e contraiu. Aqui já começa a repolarização desses ventrículos. Okay? Então, ele para de contrair, não é isso? Ele contraiu e agora ele vai começar a relaxar. Okay? Só que ainda não está em relaxamento, lógico. E aí, logo uma fase análoga, ou seja, uma fase junta, né? Nós temos essa ejeção ventricular lenta. Então, primeiro, ele ejetou tudo que tinha de uma forma rápida. Depois, o restinho continuou, que é o que nós chamamos de ejeção ventricular lenta. Depois que ele ejetou esse sangue contido dentro da sua câmara, o que precisa acontecer agora? Ele precisa receber sangue para novamente bombear este sangue, não é isso? Então, agora ele entra numa fase chamada de relaxamento isovolumétrico. Espera aí, isovolumétrico, mesmo volume, significa que o volume de sangue dentro do ventrículo não se altera. Exato, então ele começa a relaxar, só que todas as válvulas semilunares e atrioventriculares estão fechadas, por isso que ainda não está entrando nenhum sangue dentro dessa câmara cardíaca. Por isso que é o que nós chamamos de relaxamento isovolumétrico. Depois, o que acontece? Lembra que durante todas essas fases, o que está acontecendo? Meus átrios continuam recebendo sangue continuamente, não é isso? Então, eles estão recebendo sangue o tempo todo. Lembrem, átrio está localizado acima dos ventrículos. Conforme aquela câmara atrial vai ficando cheia de sangue, a pressão vai aumentando, consequentemente, aquela válvula chamada de válvula atrioventricular não suporta mais essa pressão e ela abre. Então, agora nós temos um enchimento ventricular rápido. Então, tudo que estava acima dos ventrículos abriu a válvula e agora vai cair para dentro dos ventrículos. Isso é o que nós chamamos de enchimento ventricular rápido e uma fase análoga, ou seja, uma fase seguinte, chamada de enchimento ventricular lento. Depois do enchimento ventricular lento, o que nós temos? O átrio vai contrair. Então, espera aí. O meu ventrículo vai encher de uma forma passiva. Exato. Enchimento ventricular rápido, enchimento ventricular lento, ainda não teve contração atrial. Certo? Eu falei de contração atrial nessas fases? Não, não falei. Então, esse enchimento ventricular rápido e lento ocorre simplesmente porque meu átrio que estava acima de mim se encheu tanto de sangue e agora aquela válvula se abriu e o sangue desceu. Simplesmente por isso. Somente depois
que o átrio vai contrair e em torno de 20% do sangue que vai ser contido dentro dos meus ventrículos é decorrente da sístole atrial. Então, quer dizer que 80%, 75%, 80% do sangue que cai dentro dos meus ventrículos é por movimento passivo. Não é causado por contração do átrio, certo? Somente 20% é causado pela contração atrial, ok? Então, a essa contração isovolumétrica, ejeção rápida, ejeção lenta, nós chamamos isso de sístole. E ao relaxamento, como nós já tínhamos conversado lá atrás, nós vamos chamar isso de diástole. Ah, mas por que tem a sístole atrial, sendo que você falou que sístole e diástole era relaxada ventrículo? Lembra que o início do meu eletrocardiograma, a onda P, é causada pela sístole atrial, tá? Só por isso. Depois a gente vai ver isso num diagrama certinho, beleza? Ficou claro? Agora vamos ver as descrições de cada uma dessas fases nos próximos slides. Então tá aqui, né, ó, a descrição de cada fase que nós acabamos de conversar. Uma contração isovolumétrica, quando eu falo em iso, eu falo em volume, né? Mesmo volume. Contração dos ventrículos sem alterar volume. Se não altera volume, significa que as minhas válvulas estão todas fechadas. Quais válvulas, professor? A semilunar e a atrioventricular. Então, a aórtica pulmonar, que são as semilunares, tricúspide e mitral, que são as atrioventriculares. Depois, uma fase chamada de ejeção ventricular rápida. Olha só, a pressão ventricular. No caso aqui, eu estou colocando como exemplo esquerdo, tá? Mas é a mesma coisa do direito. Então, vamos esquecer esses lados, esquerdo e direito. Ou vamos falar dos dois, né? Então, a pressão ventricular esquerda é maior que a pressão da minha válvula aórtica, o que vai fazer com que essa válvula se abra e o sangue seja ejetado. Então, tá aqui, ó, suficiente para o sangue sair do ventrículo e passar pela aorta. Vamos falar do lado direito agora? Então, esqueçam o lado esquerdo, vamos falar do lado direito, tá? Pressão ventricular direita é maior que a pressão aonde? Na pulmonar. Suficiente para o sangue sair do ventrículo direito e passar por onde? Pelo nosso tronco pulmonar, tá? Então, esse fluxo é um fluxo rápido. Quando a gente fala de ejeção ventricular lenta, é onde começa a repolarizar os meus ventrículos, né? Então, se eles vão começar a repolarizar, aquele estado de contração, ele já começa a diminuir, não é isso? Então, diminui o estado de contração, ejeção com menos vigor. Diminui pressão ventrículo esquerdo, depois a gente fala do direito, tá? Então, diminui a pressão do ventrículo esquerdo, aumentando a pressão na aorta. Lembra que, vamos tentar desenhar aqui, ó, meu coração e a aorta ela vai fazer esse trajeto, não é isso? Então, agora, olha só o que aconteceu. A pressão dentro do ventrículo esquerdo era grande, por isso que o sangue estava sendo ejetado. Agora, a pressão aqui começa a diminuir e o sangue que está aqui, nessa aorta ascendente, agora, por gravidade, o sangue tende a voltar. Então, diminui a pressão do ventrículo esquerdo, aumenta a pressão na aorta. Sentido inverso, o que acontece com aquela válvula semilunar aqui? Fecha. Vamos falar agora do lado direito? Então, os ventrículos começam a se repolarizar. Diminui o estado de contratilidade e ejeção com menos vigor. Diminui a pressão do ventrículo direito, aumenta a pressão aonde? Lá na válvula semilunar, ou na válvula semilunar pulmonar. Sentido inverso, fechamento dessa válvula. A história, ela é a mesma. Ok, pessoal? Então, isso é o que nós chamamos de ejeção ventricular rápida e ejeção ventricular lenta. E aí, logo depois, né, daquelas fases chamadas de sístole, nós temos a fase de diástole, né? Um relaxamento isovolumétrico ou isovolúmico, onde eu tenho o mesmo volume. Então, olha só, não chega e não sai sangue. Ventrículo, aqui no caso está falando do esquerdo, relaxado, válvulas fechadas. Ou não chega e não sai nenhum volume, no caso o sangue, né? Ventrículo direito, relaxado, válvulas fechadas. E aí nós temos o enchimento rápido e o enchimento
lento. O que é isso daí, né? Então, o enchimento ventricular rápido, ele ocorre porque ocorreu um aumento de pressão lá nos meus átrios. Então, lembra, enquanto o ventrículo está em sístole, né, está contraindo e enviando esse sangue para o corpo ou para o pulmão, com os nossos átrios. Nossos átrios estão relaxados e recebendo sangue. Conforme ocorreu um aumento de pressão atrial, as nossas válvulas atrioventriculares se abrem, né? Então aqui as válvulas vão se abrir e o sangue vai cair para dentro dos ventrículos. Isso é o que a gente chama de enchimento ventricular rápido. O enchimento ventricular lento é a fase contínua, né? Continua esse enchimento ventricular, porém de uma forma mais lenta. A gente tem que pensar da seguinte maneira, ó, vamos tentar imaginar aqui. Aqui é o nosso átrio, a válvula, e aqui o nosso ventrículo, não é isso? Então, independente qual átrio que é, se é átrio direito ou átrio esquerdo, tá, pessoal? Tanto faz. Ele está recebendo sangue, ficando cheio de sangue, enquanto o ventrículo está em sístole, não é isso? Pronto, se encheu de sangue. Num determinado momento, essa válvula se abre, todo o sangue que está aqui, ele desce para dentro do ventrículo. Isso é um enchimento ventricular rápido e logo depois um enchimento ventricular lento, ok? Então, notem que eu ainda não falei em contração desse átrio, tá? Só depois dessas duas fases, de enchimento rápido e enchimento lento, é que ocorre a contração desse átrio. Olha só, sístole atrial, 20% do volume fornecido para o ventrículo é decorrente dessa sístole atrial. Então, o enchimento do meu ventrículo, de uma maior maneira, né, em torno de 80% do sangue que chega no ventrículo é de uma forma passiva, tá? Só 20% é porque o meu é porque o meu átrio contraiu, ok? E isso é o nosso ciclo cardíaco. Então, se nós olharmos nesse esqueminha, né, olha só, contração isovolumétrica, ejeção ventricular rápida, ejeção ventricular lenta, relaxamento isovolumétrico, enchimento ventricular rápido, enchimento ventricular lento, contração atrial. Então, na sístole ou na contração isovolumétrica, olha só o que está acontecendo aqui. Os meus ventrículos começam a contrair, né? Olham essas flechinhas amarelinhas aqui embaixo, só que todas as minhas válvulas estão fechadas. Não aconteceu nada, por isso que o volume aqui dentro não se alterou, ok? Quando a gente fala, então, de ejeção rápida, olha só, agora os meus ventrículos contraíram, abriu as válvulas semilunares e o sangue foi ejetado, o tronco pulmonar e a aorta. Na ejeção lenta, meu ventrículo começa a repolarizar. Pressão aqui dentro diminui. O que acontece com o sangue dentro da minha aorta? Ou do tronco pulmonar, né? Por gravidade desce e fecham as nossas válvulas semilunares. E aí ele vai entrar em relaxamento isovolumétrico, né? O que é esse relaxamento isovolumétrico? Novamente, o ventrículo está relaxado, só que as válvulas estão fechadas. Só que o meu átrio, ó, continua recebendo sangue. O átrio direito aqui e o átrio esquerdo aqui, eles continuam recebendo sangue, não é isso? Ó? Só que as válvulas estão fechadas, então nada está entrando aqui nos meus ventrículos. No enchimento rápido, o que aconteceu? Aumentou muito a pressão aqui dentro, abriu essas válvulas. E aí o sangue desceu para os ventrículos, ok? E depois um enchimento lento, e só depois que o meu átrio vai contrair, olha só. Então aqui, 20% do sangue oferecido ou ejetado para os ventrículos é dado pela contração atrial. 80% é de uma forma passiva, ok? Compreenderam isso, pessoal? Isso é o que nós chamamos de ciclo cardíaco, tá? Tem um link do YouTube, uma aula didática também, mostrando essa fase do ciclo cardíaco, tá? Que eu selecionei como material de auxílio para vocês. Então, todo esse ciclo, né, nós podemos colocar dentro desse diagrama que chamamos de diagrama de Wiggers, tá? Que está falando sobre pressão,
de átrio, pressão de ventrículo, pressão dentro da minha aorta, a máxima e a mínima, né? Todo mundo sabe que a nossa pressão gira em torno de 12 por 8, 11 por 9, né? Ou seja, 120 por 80, que é uma pressão máxima e uma pressão mínima, tá? Então, uma pressão máxima aqui, ó, 120, e uma pressão mínima em torno de 80, tá? Mas aí tem uma aula do YouTube, tá bem mais desenhadinho com relação a esse diagrama, vai ficar mais simples para a gente entender. E esse diagrama, ele associa também o eletrocardiograma e associa a medição do, abre aspas, do barulho, do som proveniente lá do coração, que nós chamamos de bulhas cardíacas, ok? Tá? Dê uma olhada na aula do YouTube que eu vou passar para vocês. Se ficarem alguma dúvida também, a gente tira nos nossos fóruns de discussão, sem problema nenhum. E aqui com relação à inervação cardíaca, né, como nós já havíamos comentado, é uma inervação autonômica, no caso o sistema parasimpático, mediador químico é a acetilcolina, acho que nós já trabalhamos isso em sistema nervoso, né? A partir do nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, desculpa, vai inervar o nódo sinoatrial e o nódo atrioventricular. Ele tem efeito cronotrópico negativo. O que é esse efeito cronotrópico negativo? Cronos, tempo, né? Então significa que o meu coração vai trabalhar de uma forma mais devagar. Então ele diminui a frequência cardíaca. Então lembre-se disso, né? A acetilcolina vai se ligar no seu receptor muscarínico e vai diminuir frequência cardíaca. Como que ele faz isso, né? Então tá aqui, ó, inibe a formação de uma enzima chamada de AMP cíclico, que ela ativaria canal de sódio e canal de cálcio, ou seja, que ocorreria o potencial de ação, né? Então, vai agir sobre receptores muscarínicos e olha só, aumenta a permeabilidade da membrana celular aqui ao potássio. Vocês viram que potássio, se ele entrar na célula, causa uma hiperpolarização, a célula não recebe potencial de ação. Então, diminui a frequência do nódo sinusal, diminui a estabilidade atrioventricular e diminui força de contração. Então, o sistema parasimpático é aquele sistema que regula para baixo, né? Um down regulation do sistema cardiovascular, regula para baixo. Então, diminui frequência cardíaca e força de contração também. E quando a gente fala de inervação simpática, né? Mediador químico noradrenalina ou norepinefrina, ok? O que eles vão fazer lá naquelas células marcapassos? Tem um efeito contrário, um efeito cronotrópico e inotrópico positivo, ou seja, ele aumenta a frequência cardíaca e ele aumenta também a força de contração cardíaca. No caso, em comparação, né, a acetilcolina ia agir em receptores muscarínicos e a nossa noradrenalina vai agir em receptores do tipo beta. Lembra que receptores do tipo do sistema simpático são receptores alfa e beta, né? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Aqui no caso, a norepinefrina ou noradrenalina vai agir em receptores do tipo beta 1, não é isso? Olha só, aumenta a formação de AMP cíclico, aumenta a entrada de sódio, entrada de cálcio, aumenta o poder de contração e potencial de ação, tá? Então, aumenta a frequência nos nódos átrios, no nódo sinusal, melhora a condução do nódo atrioventricular, aumenta a força de contração, só que também um músculo que trabalha mais rápido é um músculo que consome mais oxigênio. Então, eu também tenho aumento no consumo de oxigênio. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa fisiologia do sistema cardiovascular, nós terminamos por aqui. No e-mail que eu estou mandando com este link, eu também estou colocando um outro link do YouTube de uma aula para vocês assistirem, tá? Um material complementar, eu já assisti, ela está de acordo com aquilo que nós conversamos, ok? Tenham cuidado no que vocês assistem também, tá? E é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição de vocês. Bom estudo e grande abraço.